Considerada a guardiã das leis sagradas, ela recebeu uma importante e divina missão: disseminar e replantar as sementes de araucária, o pinhão, no sul do nosso Brasil. Hoje eu continuo falando com vocês sobre o arquétipo da gralha, na parte 2 deste vídeo, e te convido a vir junto comigo a fazer essa viagem de autoanálise, de reflexão, rumo ao seu autoconhecimento, autotransformação e evolução. O arquétipo da gralha, é sobre isso que nós continuaremos falando hoje. Então, pega o cafezinho e vem comigo, meu povo! Nós vimos no vídeo de semana passada que a gralha, ela sai replantando, né, as sementes do pinhão e que ela não, ela esquece os locais que ela foi plantando ali, né? E continuando no vídeo de hoje, eu quero falar com vocês uma coisa muito importante nessa atitude dela também, é o fato de que todas as coisas, né, têm o tempo certo de acontecer. Todas as coisas têm um momento certo de acontecerem em nossa vida, né? Porque isso é uma lei universal e divina. Quando plantamos algo no solo, aquela semente, ela tem o tempo certo de germinar, de crescer, de se fortalecer, de tomar o tamanho ideal e de começar a dar os frutos para que nós possamos comê-los. Existe um tempo a se respeitar, que é o tempo da natureza, né? É um processo que leva tempo, porque essa é a lei natural da vida. E a lei natural da vida, ela está ligada com a lei universal, com a lei da criação, né? Então, não adianta apressarmos o processo. Não adianta nós, quando fazemos algo em nossa vida, querermos que as coisas aconteçam no momento que a gente deseja, da forma que a gente deseja, como a gente deseja. Não adianta nós questionarmos e acharmos que está demorando muito. Quando você planta algo no solo, você não fica indo lá toda hora questionar com o solo, com a terra, por que não nasceu ainda? Por que não nasceu ainda? E se você faz isso, não adianta nada. O fato de você não gostar do tempo que aquela árvore vai nascer, o fato de você não gostar do tempo que aquela árvore vai dar fruto, ou o fato de você não gostar da ideia de sequer imaginar que aquela árvore não irá, como se diz por aí, vingar, não irá produzir, não irá mudar a situação. Porque existem leis que precisam ser cumpridas, né? Leis que precisam ser respeitadas. E falando aqui das leis físicas da natureza, das leis terrestres mesmo, se você quer que uma árvore cresça forte, firme, produza frutos, a primeira coisa que você precisa olhar é o tipo de solo que você irá plantá-la. Porque se você plantá-la em um solo improdutivo, um solo que não tem os nutrientes, um solo que não é muito bom ali, né? Ela não vai nascer. Se você não respeitar o tempo que precisa regá-la e as diferenças ali de uma planta para outra, porque tem planta que gosta de mais água, tem planta que gosta de menos água, tem planta que gosta de muito sol, tem planta que não gosta de sol, muito sol.
Se você não observar as particularidades ali de cada uma dessas plantas, e se você não observar o solo que você está plantando essa planta, a quantidade de sol, a quantidade de nutrientes que você deve colocar ou não ali, aquela planta não irá vingar, aquela planta não irá produzir. Porque você está quebrando as leis da física, as leis da terra, as leis terrestres. Você está quebrando. E quando você quebra a lei, você não terá o resultado que você queria. E da mesma maneira, são com as leis espirituais. Quando você não respeita o processo, quando você não segue as leis do universo, você não colhe os resultados da sua vida. E o que o arquétipo da gralha tem a ver com isso? Tem a ver que ela sai disseminando as sementes. Ela sai plantando. E ela não fica presa aos resultados. Ela respeita. Ela esquece. Ela solta, ela liberta. Já havíamos introduzido esse tema semana passada e hoje continuaremos, porque hoje está mais profundo ainda esse tema das leis universais aqui. Então a gente aprende com ela o que? A lei da semeadura. Quando queremos alguma coisa em nossa vida, precisamos semear. Aprendemos com ela a lei do soltar, que é não ficar olhando para trás ali, nos resultados. Aprendemos com ela a importância de semearmos aquilo que queremos colher para a nossa vida. E aqui eu trago, se queremos ser alimentados, precisamos plantar, né? O ser humano que quer, se queremos ser alimentados espiritualmente, vamos falar aqui agora do lado espiritual. Se queremos trazer para a nossa vida abundância, paz, alegria, amor, prosperidade, saúde, precisamos plantar isso. Precisamos plantar aquilo que queremos comer. A gralha, ela come as sementes ali do pinhão, ela come o pinhão e ela planta para ela ter sempre mais. Então, se você quer ter amor na sua vida, plante amor. Se você quer ter gratidão, plante a gratidão. Se você quer ser feliz, plante a felicidade. Como? Procurando trazer os frutos do Espírito para a sua vida, né? E ali os frutos do Espírito falam conosco. Eu até anotei aqui alguns, não sei se eu vou me lembrar todos agora, mas eu fiz a anotação aqui de alguns, né? Eu sei que alguns frutos do Espírito são paz, gratidão, amor, alegria, esperança, né? E aí eu vou continuar aqui, eu sei que tem mais frutos, mas eu vou continuar aqui saindo um pouco dos frutos, mas trazendo para vocês a questão aí, que se você quer, por exemplo, a lealdade na sua vida, plante lealdade. Se você quer honestidade, plante honestidade. Se você quer compaixão, plante compaixão, tá? Se você quer paz na sua vida, plante a passividade, né? Então, assim, enfim, plante trabalho, plante esperança, plante automotivação, plante fé, para que você possa colher estes frutos e comer deles em seu futuro. Aprenda com a gralha neste ponto, aprenda com a gralha. Quando nós temos, e trazendo aqui, ainda continuando aqui, né, falando do vídeo da semana passada, quando temos um sonho, a gente precisa correr atrás, fazer para que o nosso sonho se realize, né? Nós precisamos fazer. E depois que nós fizermos, nós não podemos ficar presos, apegados a resultados, porque isso bloqueia e fecha o fluxo. Já falamos disso semana passada, estou repetindo aqui para vocês.
é devido à importância disso para as nossas vidas. O olhar para trás, o ficar preocupado com os resultados, é como se estivéssemos andando na contramão. É como se estivéssemos atrasando todo o processo da realização e da materialização da nossa vida. Porque quando fazemos isso, estamos indo contra a lei do desapego, que é uma lei universal. A lei do soltar, na verdade, né? A lei do soltar. O soltar significa desapegar, que, portanto, está muito atrelada com outra lei, que é a lei da fé. Como eu sempre falo para vocês, todas as leis, elas estão conectadas. Todas as leis do universo, elas estão conectadas. Quando você está muito apegado, quando você não consegue soltar, você está desrespeitando. Você está andando na contramão da lei do desapego e desrespeitando a lei da fé. Porque quando você está muito preocupado, olhando muito para trás, você não tem fé. Você está com medo. Você está preso, amarrado ao medo. E por isso você não está usufruindo das bênçãos, ou você está atrasando todo o processo. Ou seja, você está desrespeitando a lei do desapego e a lei da fé. Ao mesmo tempo que quando nós estamos na Terra, nós estamos sujeitos às leis, né? Sujeitos às leis dos homens e às leis da Terra. As leis civis, as leis de consumo, as leis do trânsito, as leis penais. Descumpra uma dessas leis para você ver se você não terá resultados em sua vida. Descumprir uma lei terrestre terá punição, né? Terá consequências, que é a lei, outra lei da causa e efeito. Percebeu como que as leis terrestres, elas estão ligadas com as leis espirituais? E é por isso que não existe vítima. Não existe vítima no planeta Terra. Porque tudo que nós estamos experienciando em nossa vida, se nós formos verdadeiramente sinceros, se nós formos verdadeiramente honestos, e se nós estivermos dispostos a entrar dentro de nós e a fazer essa autoanálise e essa autorreflexão dentro de nós, sem medo do que nós podemos encontrar lá dentro. E para isso é preciso coragem. Quando nós assumimos a coragem para fazer isso, sinceramente, nós iremos ver que nós não somos vítimas de absolutamente nada. E que tudo é consequência de uma causa que foi desencadeada antes. Portanto, existe aí mais uma lei universal que eu trago aqui para vocês, né? A lei da causa e da consequência. A gralha, ela planta para que ela possa ter o que comer depois ali. Causa, consequência, ação, resultado, ação, reação. Então, a gente precisa simplesmente seguir as leis. Não adianta tentar mudar as leis divinas. As leis espirituais, as leis do universo, elas são imutáveis, eternas e elas sempre se cumprirão. Vou repetir. As leis universais, elas são eternas, imutáveis e sempre se cumprirão. Então, se debater, não concordar com as leis, não irá fazer com que essas leis mudem. Elas são divinas, criadas pelo próprio Deus. E as leis da Terra estão conectadas, de certa maneira, com essas leis espirituais. Porque qual que é o objetivo das leis? Ou pelo menos deveria ser, né? Vamos pegar aqui na Terra. É o bem de todos. O bem de uma pessoa só, e aí eu já posso falar para vocês, né? Como é a faculdade de Direito que eu fiz, o bem de uma pessoa, ele jamais prevalece sobre o da coletividade. Jamais. Entendeu? Porque o bem de todos, ele tem um peso muito maior do que o bem de uma pessoa só. Não que o bem de uma pessoa não vai ser valorizado, não vai ser pesado. Vai também. Mas o que eu quero trazer para vocês é isso, a importância, e já falando das leis da Terra,
né, do direito ali, o bem coletivo ele sempre prevalece. E é para isso também que as leis espirituais, que as leis do universo existem, para o bem de todos. Porque se as leis fossem feitas com base exclusivamente no direito de uma pessoa, seria injusto, né? Lesaria a maioria ou a coletividade. Portanto, não seria justo. E Deus, ele é justo. O Criador, ele é justo. Todos nós temos a capacidade de transformar a nossa vida e a nossa história. Todo mundo tem o direito de tomar as decisões que quer para a sua vida. Mas na hora de colher, você não escolhe. Eu já falei isso também em outro vídeo. Você tem o direito, você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, de plantar o que você quiser para a sua vida. Mas na hora de colher, você não tem o direito. Você vai colher de acordo com aquilo que você plantou. E aí você precisa ser sincero e fazer essa viagem aí dentro de você para descobrir aonde que você está errando ou o que você está plantando que está te trazendo resultado negativo. Porque é só fazendo isso que você tem a capacidade de se transformar. E aí eu já entro mais profundamente no tema do nosso vídeo de hoje aqui, que é o que a Gralha fez. Eu faço uma pausa aqui e eu quero ler com vocês a segunda lenda da Gralha, que é quando ela encontra com a sua sombra e através desse encontro com essa sua sombra, ela faz a transformação e a transmutação para o seu melhor. Então eu quero ler com vocês aqui agora essa segunda lenda da Gralha, para que a gente possa discorrer a respeito disso. Contam as lendas indígenas que um ser inanimado ficou fascinado com a sua própria sombra e que este pequeno ser tanto olhou, tanto bicou, tanto arranhou a sua sombra que acabou criando vida, tornando-se uma ave hoje conhecida por Gralha e ainda hoje, ao deslocar-se do corpo, agindo individualmente, liberta energias e beleza, unindo céu e terra, fogo e água, vento e pedra, numa mistura de mistérios que nem a ciência da mente humana explica. Conhecida como a guardiã dos mistérios da verdade, é a guardiã da origem dos mistérios. Assim dizem os alquimistas dos Guaranis. Então, o que a Gralha fez? A gente vendo, né, essa lenda, ouvindo essa lenda, que reflexão que a gente pode tirar disso, né, dessa lenda? A Gralha, ela teve a coragem de ver a sua sombra, de olhar para as suas sombras, né? A lenda fala que ela brincou com a sombra, ela bateu, arranhou. Tipo assim, como se ela quisesse chamar aquela sombra, como se ela quisesse despertar aquela sombra para que ela pudesse trabalhar aquela sombra, integrar aquela sombra. E através disso, ela pudesse se tornar mais forte, mais poderosa. E é isso. Ela teve a coragem de olhar para aquele lado obscuro, aquele lado que a gente guarda com carinho, lá no fundo de nós. A gente não quer ver, a gente guarda com carinho, a gente não quer ver, a gente prefere esconder. Tem um livro que fala muito interessante sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre ele, que é de um cardiologista e ele é psicanalista também, que ao longo da história dele ali de médico, cardiologista, ele foi percebendo que muitas das doenças dos pacientes dele, quando ele ia mais a fundo, estavam atreladas com algum tipo de problema que aquela pessoa vinha arrastando ao longo da vida.
E tem uma parte que ele fala sobre isso, ele faz uma metáfora muito interessante com a questão das sombras. Como se fosse aquela parte que a gente não quer olhar, como se fosse tudo de velho, ruim, quebrado, que não tem mais utilidade, feio, que a gente pega e joga para dentro de um quarto da nossa casa, como se fosse um porão, onde ali a gente vai acumulando tudo que não presta, tudo que a gente não quer jogar fora, mas a gente também não quer tirar de lá. Então a gente vai guardando dentro do porão coisas que não têm mais utilidade, coisas que estão quebradas, coisas que estão feias e que quando as pessoas chegam, as visitas chegam, a gente não quer mostrar. E aí a gente aparenta só a parte mais bonita da casa para as visitas, mas dentro ali daquele porão tá tudo de mais feio, que a gente não quer que apareça. E aí ele faz uma metáfora muito interessante, dessa que seria muito interessante, ele diz, se no lugar dessas coisas velhas e quebradas, colocássemos animais ferozes, que ficam batendo na porta, doidos para saírem, bravos, que seriam ali as nossas sombras, né? Os nossos traumas, os nossos complexos, aquilo que a gente não quer olhar na nossa vida. Algum comportamento que está sendo autodestrutivo, que está destruindo a nossa vida e as pessoas com quem convivemos, algum hábito, algum vício, alguma lembrança, algo que sofremos no passado e por isso vamos nos fechando, nos bloqueando e não queremos olhar para isso. Algo que fizemos, alguma atitude, algum comportamento que está desencadeando ou que desencadeou algo negativo para a nossa vida, que tem nos trazido resultados tristes, frustrantes, decepcionantes, coisas que não gostaríamos de estar vivendo. A lei da causa e efeito. Tudo que tem uma consequência, antes houve uma causa. Tudo que tem uma consequência, antes houve uma causa. Mas o problema é que muitas vezes não queremos olhar para isso porque é doloroso. E para olhar para isso precisamos ter a coragem, como a Gralha fez na lenda que eu leio para vocês aqui. Se você verdadeiramente ter a coragem para olhar, você irá descobrir que vítima ninguém é. No fundo do seu coração, não é fácil fazer isso. Quando você olha com sinceridade, com coragem para isso, você consegue ver o que está legal ou não, o que é certo ou errado para você, o que condiz ou não com você, o que tem te trazido, não vamos falar aqui de certo ou errado, mas o que tem te trazido infelicidade. O que tem te trazido infelicidade? Atitudes que têm te trazido infelicidade. Portanto, você pode encontrar maneiras de transformar-se, de mudar aquilo que não está legal, de virar a chave. Vamos virar a chave e vamos abrir a porta da transformação para a nossa vida, porque é isso que vai trazer a felicidade para nós. A felicidade não vai vir. Ou melhor, a felicidade não virá do outro, do seu dinheiro, daquilo que você fizer. Não. Essas coisas são boas, precisamos dela, do dinheiro e tudo, mas não é isso que vai te trazer a verdadeira paz, o verdadeiro amor, a realização. Podem trazer momentaneamente, mas no seu íntimo, quando você chega em casa, que você está sozinho ali e que você tem um vazio dentro de você que você não sabe de onde vem. Falta de contato consigo mesmo.
falta de sinceridade consigo mesmo, falta de coragem de olhar para aquelas questões que não são bonitas em você mesmo e tentar integrá-las, transformá-las, trazê-las para a sua vida como aliadas que te apontam o caminho, uma direção para a sua transformação, para o seu crescimento, para a sua evolução e, portanto, para a sua felicidade, paz e alegria de espírito. Não há felicidade sem paz. E não tem como ter a verdadeira paz se estamos escondendo de nós mesmos. Não tem, gente. Então, a gralha, ela é a mensageira dessa relação do mundo da luz com a sombra, do mundo espiritual com o mundo físico, das leis universais, das leis divinas e das leis terrenas. Ela é a conexão, né? Ela é a ligação, ela é o elo, como eu já disse para vocês, de tudo isso. Porque é só através da integração dos opostos que há a completude, né? Que há toda essa completude. E qual que seria o lado negativo desse arquétipo? É justamente esse, não respeitar as leis, não querer respeitar as leis do universo, ficar aquela pessoa revoltada, que reclama de tudo, que reclama da vida, que reclama do universo, que reclama porque que as coisas acontecem assim ou assado. Aquela pessoa revoltada que, ao invés de olhar para si, para dentro de si, está sempre olhando para fora e procurando culpados para a sua vida estar do jeito que está, para o seu sofrimento, que não quer olhar para si, que questiona Deus, que questiona a vida, que questiona as pessoas, que questionam o universo, que questiona tudo, mas não tem a coragem de olhar para si e de tentar fazer as mudanças em si mesmo, né? A gente só muda o nosso mundo, a nossa realidade, quando mudamos nós mesmos. Não tem como o contrário, né? Não tem como. Isso aí já está mais do que falado aqui no canal, todo mundo já sabe disso. Então o lado sombra é isso, se tornar uma pessoa revoltada, reclamona, vitimista, né? Que fica aí procurando culpados para a própria vida, ao invés de fazer a sua parte, de procurar se autoconhecer e de se autotransformar. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele possa ter sido pelo menos um pedacinho aí de luz na sua vida para te ajudar nesse seu caminhar rumo à sua evolução. Fica com Deus, um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.